Oi, turma, tudo bem? Espero que tenham tido um fim de semana bacana. O meu foi assim, assim, por conta da gripe, mas consegui aproveitar tudo que a gente discutiu na sexta-feira para tentar deixar essa apresentação que vai ser feita na quarta agora para os gestores de campo mais interessante. Confesso para vocês que é um desafio grande tentar agradar gregos e troianos. São 2 objetivos bem distintos. Um, apresentar a pesquisa com toda a sua, hã, desvelar toda a pesquisa em toda a sua estrutura, o formato que ela tem e torná-la inteligível do ponto de vista, assim, pra uma plateia mais afeita a questões científicas, né, pensando em convidar alguns gestores de campo para que, caso eles queiram participar da pesquisa com pesquisadores, eles se interessem e entendam do que se trata a pesquisa. E também, ao mesmo tempo, não sobrecarregar demais o grupo de gestores de campo, para que eles não saibam o que falar na frente dos gestores municipais daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses, né. Algo que eu confesso que eu fico bastante preocupado. Ouvi uma apresentação de 30 minutos e daqui a um mês, quando eu chegar na frente de pessoas que eu nunca vi na minha vida, eu tenho que lembrar dessa apresentação e falar para essas pessoas sobre uma pesquisa que me foi apresentada há um mês atrás e que eu dificilmente lembro de todos os detalhes. Então, é nessa situação que eu me encontrei no final de semana. O que que eu fiz? Eu fiz 2 apresentações numa só, com 2 partes. A primeira parte pesada, indo a fundo em toda a estrutura da pesquisa, tá, se é para isso, então vamos pegar a fundo mesmo, tá. Não coloquei nenhuma equação de regressão, mas cheguei nesse limite de pensar em colocar uma equação de regressão para mostrar o nu e cru como é que é a caixa preta, como é que é a caixa preta. Mas achei que não cairia bem, tá. E por último eu fiz uma apresentação dizendo: "Bom", fazendo uma certa piadinha, né, mas dizendo: "Bom, então como é que a gente consegue simplificar isso, como é que a gente consegue ser smart com tudo isso que a gente viu, e vamos tentar apresentar num formato smart para não assustar as pessoas, para não espantar ninguém, para ninguém ficar com medo desse negócio, e poder simplesmente transmitir a ideia do porquê que é importante fazer essa pesquisa e fazer com que os gestores municipais e os especializandos abracem a pesquisa também e aceitem fazê-la, fazer parte dela, ah, colaborando para o crescimento científico. Basicamente é isso, tá. Então a primeira metade pesada, vou a fundo na apresentação da pesquisa e no finalzinho tem assim, vamos tornar isso smart, simples, fácil, objetivo, sem assustar ninguém. Bom, vamos lá. Vou tentar fazer meu melhor aqui para ser claro na apresentação. Compartilhando a tela. Ok, então lá vai. Então o estudo Cuida PS, essa atividade vai ser na quarta-feira. A gente vai passar 1h30, Patrícia e eu, mergulhando na pesquisa junto com o grande grupo. Eu faço a minha apresentação, Patrícia faz outra apresentação, convidando os gestores de campo a participar, quem caso queiram, né, como pesquisadores, e vai ter uma sessão de perguntas e respostas e depois do intervalo, a simulação, no qual eles teriam que apresentar para o comitê local o que é a pesquisa, do que ela se trata. Então, o Estudo Cuida PS, o que que ele é? São todas as iniciativas de pesquisa no âmbito do projeto Cuida PS. O projeto Cuida PS é isso que a gente vem tratando agora, construindo o método MCQ, trabalhando com gestores de campo. O estudo, ele anda de mão dada com o projeto para avaliar se esse projeto ele realmente atingiu seus objetivos, se esse método ele consegue realmente aquilo tudo que a gente está se propondo, que é trazer a melhoria da qualidade do cuidado na atenção primária. Então, basicamente é isso o estudo. E do que ele se trata? Bom, vamos lá. Ele trata-se de uma pesquisa de implementação utilizando uma abordagem de métodos mistos convergente, longitudinal e uma estrutura hierárquica multinível. Puxa, o que que é isso tudo aqui? É uma pesquisa de implementação. Eu separei em cores esses 3 conceitos, tá? Uma pesquisa de implementação que usa métodos mistos convergentes e longitudinais.
e uma estrutura hierárquica multinível. Eu vou explicar cada um desses para vocês entenderem e o que eles se tratam e desmistificar, como é que isso vai acontecer dentro da pesquisa. Então o intuito dela é avaliar, primeiro, a adoção do método MCQ pelas equipes, analisar os aspectos determinantes para o sucesso da sua implementação e os seus efeitos no longo prazo na qualidade do cuidado prestado. Basicamente será que esse método MCQ que estamos criando, ele pode ser adotado pelas equipes da família, onde a gente vai tentar implementá-las? Será que é fácil, é difícil? O que que facilita, o que que dificulta? O que que são barreiras, o que que são facilitadores, né? Segundo, será que a gente consegue fazer isso no longo prazo? Isso se sustenta no longo prazo? E terceiro, será que realmente a gente consegue afetar a qualidade do cuidado prestado? Então isso é, digamos, o objetivo geral da pesquisa. Vamos lá. Por que pesquisa de implementação? Da onde a gente tirou essa ideia de pesquisa de implementação? Para implementar uma inovação num local, num serviço de saúde, por exemplo, num sistema de saúde, tem muita coisa que pode interferir, muitas variáveis que podem ou facilitar, ou dificultar, ou ser barreiras, são muitas variáveis. Então não adianta simplesmente criar uma inovação, achar que ela vai ser muito bacana, porque tem evidências científicas em estudos feitos aqui e ali. Hã, não basta ten baseado nisso, tentar implementar uma inovação achando que ela vai funcionar. Muita coisa pode acontecer para que ela não funcione, por mais que tenha evidências. Então, implementar inovações no serviço de saúde não é simples, muita coisa pode dar errado. Muitos fatores dos próprios indivíduos, fatores do contexto local, fatores do ambiente de trabalho, fatores da própria intervenção. O MCQ, a melhoria contínua da qualidade e seus métodos, ele já tem evidências robustas de que realmente eles trazem benefícios para o serviço de saúde. Mas o que nós não sabemos é se o nosso método MCQ, essa forma como a gente está criando de compilar metodologias de melhoria da qualidade, funciona. Nós não sabemos se isso realmente pode ser implementado, se pode ser adotado por equipes, por exemplo, se vai funcionar dentro do cenário da atenção primária brasileira. Isso é que a gente não sabe. Por isso tem que ser feito um estudo de implementação. Da onde que saiu isso? Daqui, ó. Consolidated Framework for Implementation Research. Esse é o pessoal que estuda pesquisa de implementação há um bom tempo e é o material mais robusto, consolidando tudo que existe, o que precisa ser analisado e estudado na hora de fazer uma implementação de uma inovação. Então, esse daqui é o desenho esquemático de como é esse enquadramento, seria o enquadramento consolidado para pesquisa de implementação, a sigla do CFIRE aqui. Então, ele analisa aspectos relacionados à intervenção, aspectos relacionados aos indivíduos envolvidos, ao ambiente de trabalho, aspectos relacionados ao contexto local, por exemplo, ao município, à gestão municipal, aspectos relacionados ao processo da aplicação da intervenção. E aí depois a intervenção adaptada, o que ela precisou de transformação para poder se encaixar nesse local. Então isso daqui é a nossa base teórica para fazer a aplicação da pesquisa de implementação. E baseados nela é que muita coisa foi construída, dos inquéritos, do material que vai ser usado para a investigação. O segundo conceito é métodos mistos de pesquisa. Da onde a gente tirou essa, tá? Vamos lá. Adotar ou não o método MCQ, isso é um dado quantitativo. O método foi adotado ou não foi adotado. Conseguimos adotá-lo ou não conseguimos adotá-lo. Isso depende de uma série de fatores e dos seus porquês, que são dados qualitativos. Por que não conseguiu adotar? Qual a explicação? O que foi difícil? O que foi fácil? O que foi barreira? O que foi facilitador? Então isso é qualitativo. Além disso, tem vários aspectos do contexto local, aspectos qualitativos também, que podem ajudar ou impedir que o método MCQ seja mantido longitudinalmente. Ou seja, um dado quantitativo, ele foi mantido longitudinalmente, sim ou não? Depois de 12 meses de implementação, ele está sendo mantido ou não? Ou então que ele gere mudanças efetivas na qualidade do cuidado. Aí medido de outras formas, né, mas ele conseguiu gerar uma mudança positiva, sim ou não? Conseguiu atingir um objetivo de melhoria da qualidade que a gente queria, sim ou não? Então tem dados qualitativos que, junto com dados quantitativos, se somam. Por exemplo, avaliar se o método será adotado, sim e não, ou mantido, sim e não,
precisa ser analisado junto com os fatores que facilitam ou dificultam a sua adoção e a manutenção. Ou seja, ele tem que ser analisado lado a lado, de mãos dadas. Não dá para analisar uma coisa só, isoladamente, sem analisar a outra. A base teórica para isso, aqui estão 2 referências da pesada aqui dentro dessa literatura toda de pesquisa com métodos mistos, tá. O segredo por trás, ou a mensagem por trás dos métodos mistos é a ideia de que 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 não faz 2 no métodos mistos, 1 mais 1 faz 3. Então se eu tenho 1 dado quantitativo e tenho 1 como dado qualitativo, o que eu tenho como resultado é 1 das evidências quantitativas que eu consigo levantar, 1 das evidências qualitativas, das informações qualitativas que eu consigo levantar e colorir os meus dados, e um terceiro, que é a integração dos 2, como que os 2 conversam e se explicam. Eu vou mostrar um pouquinho mais disso depois para vocês, tá? Mas basicamente essa é a ideia de investigar métodos mistos. Um pouquinho mais. Bom, vamos imaginar o seguinte cenário: o método MCQ, ele foi adotado, ele foi mantido no longo prazo e ele conseguiu gerar melhoria da qualidade no cuidado das pessoas com condições crônicas, e funcionou, deu tudo certo, funcionou super bem, o método é bom, as pessoas conseguiram usá-lo, conseguiram adotá-lo, mantiveram no longo prazo e gerou melhorias, tá. Vamos dizer que aconteça isso de verdade. Um método misto de pesquisa, ele vai ser a única forma que vai poder responder a perguntas desse tipo. Quais são as condições necessárias para que esse método MCQ seja implementado, adotado e mantido no longo prazo, e consiga, assim, produzir mudanças nas equipes de família rumo à melhoria da qualidade? Quais são essas condições? Então, vocês perceberam que tem informações qualitativas e informações quantitativas aqui. Isso só consigo fazer através de pesquisa com métodos mistos. Segundo, outra pergunta: uma vez adotado, quais são as melhorias na qualidade do cuidado, na qualidade do trabalho e dos serviços que o método MCQ é capaz de gerar em equipes de saúde da família no Brasil? Ou seja, qual é o alcance desse método? O que que ele consegue gerar de mudanças? Isso também só é possível fazer através de pesquisa com métodos mistos, tá. Bom, por último, o último conceito que é análise multinível. Da onde tiramos essa história de análise multinível? Análise multinível vem da estatística, na verdade, tá. E ela também tem um outro nome que é a análise de estruturas hierárquicas. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que que é essa estrutura hierárquica que nós temos no projeto, e em paralelo temos também no estudo. Vocês já vão entender, isso é bem fácil, tá. Então a gente tem aqui um gestor de campo, vocês, mas eu vou dar um nome para esse aqui que é o gestor de campo número 1. Temos o gestor de campo número 2, o número 3, o número 4 e por aí vai. Esse gestor de campo, ele tem dentro do time dele ali de especializandos lá no município, tem um especializando 1, tem também um especializando 2, o 3, o 4 e por aí vai, que fazem parte do time que está ali trabalhando junto com esse gestor de campo. Eles estão ligados ao longo do tempo, trabalhando. O especializando 1, ele vai fazer, por exemplo, um plano de melhoria 1, vai fazer um plano de melhoria número 2, vai fazer um plano de melhoria número 3. Esse aqui primeiro, segundo, terceiro plano de melhorias dele. O 2 também vai fazer aqui um plano de melhoria 1, o 2, o 3 e por aí vai. Assim como todos os outros especializandos. O especializando 1, quando ele estiver fazendo o plano de melhoria 1, ele vai responder também ao inquérito de implementação 1. Esse inquérito de implementação, ele pergunta para o especializando se está fácil ou está difícil compreender o método MCQ, se é fácil de aplicá-lo, se ele consegue, por exemplo, explicar para uma outra pessoa o método MCQ, tá? Então são aspectos relacionados à implementação do método. Quando ele estiver fazendo o plano 2, a mesma coisa, tem o inquérito 2, o plano 3 tem o inquérito 3 e por aí vai. Além disso, eu tenho aqui inquérito dos municípios. São informações do contexto local ao qual o gestor de campo e os especializandos, e é claro, os seus planos também, estão todos submetidos. Todos eles estão dentro do mesmo município, com o mesmo contexto local, com a mesma população, com o mesmo cenário. E junto tem aqui, do gestor de campo, tem um portfólio de campo que o gestor de campo vai estar produzindo. Isso é algo que a gente vai discutir bastante depois, nos próximos encontros. Mas basicamente
são relatórios das atividades que vocês vão estar fazendo. A gente pode discutir um pouquinho isso depois nas perguntas e respostas, mas basicamente ele vai falar das atividades que vocês vão estar fazendo com os especializandos. Essas são informações importantes sobre o grupo de especializandos. Por que que a gente está falando de multinível aqui? Vamos lá. Esse plano 2 do especializando um, ele vai ter uma relação muito mais próxima com esse plano um dele mesmo, do que com o plano 2 do especializando 2, ou com o plano 2 de um outro especializando que está trabalhando junto com outro gestor de campo, o gestor de campo 23, por exemplo, tá. Então é mais o que acontece com o especializando um, tem uma relação entre eles, eles variam, eles mudam, dependendo do especializando um. Tem uma curva de aprendizado que o especializando um vai estar fazendo, que vai estar escrita nesses planos aqui, que vai estar latente nesses planos que ele desenvolveu ao longo do tempo. Então, na hora de analisar, é importante analisar o plano, por exemplo, o plano 3, o plano 2, o plano um desse especializando, eh, relacionados ao especializando um, conjuntamente. Então, por isso é uma estrutura hierárquica. Os planos e os inquéritos feitos estão agregados por especializando e os especializandos estão agregados por gestor de campo. Isso é uma estrutura hierárquica de dados, tá? Então, quais são os dados que nós vamos usar na pesquisa? Primeiro, os inquéritos dos municípios, que vão ter dados do município, dados da Secretaria de Saúde, dos serviços, vários aspectos relacionados ao trabalho naquele local. Dados do portfólio de campo, como é que a turma de especializandos está se desenvolvendo, aprendendo, contribuindo, ajudando uns aos outros, como é que essa turma está funcionando? Vai ter informação dos planos, os planos que os especializandos fizeram. Os planos vão ser avaliados. Então, a gente imagina, vocês já devem estar imaginando que, no começo, os planos talvez não sejam lá tão smarts quanto eles poderiam ser, e ao longo do tempo, do aprendizado e do desenvolvimento, os planos vão ficando cada vez mais smart, ou vai ficando cada vez mais fácil fazer um plano smart. Então, isso é importante de se capturar, para a gente responder perguntas do tipo: quanto tempo leva para aprender esse negócio, esse método MCQ? Informações dos inquéritos de implementação também vão ser importantes, porque a gente vai avaliando o quanto eles estão aprendendo ao longo do tempo, o quanto eles estão se sentindo confiantes com esse método, o quanto eles estão entendendo, o quanto faz sentido para eles. E por último, o último dado que são grupos focais, que vão trazer informações mais profundas em termos qualitativos para a gente explorar os outros dados que estão aqui. O portfólio de campo tem dado quantitativo e qualitativo. Inquérito do município tem dado quantitativo e qualitativo. Plano também, inquérito de implementação também, quantitativo e qualitativo. Mas o grupo focal, ele é estritamente qualitativo e ele visa eh, uma segunda etapa, uma segunda camada de informação qualitativa, tá, que a gente chama de o estudo explanatório, que a gente vai tentar explicar ou encontrar melhores informações sobre os dados quantitativos que a gente já coletou antes, ou os dados qualitativos também. Bom, então essa é a estrutura multinível, tá. Por que que a gente vai estudar multinível no estudo CUDA-PS? Porque o projeto CUDA-PS, ele é multinível, ele tem essa estrutura hierárquica. Então, nada mais lógico do que o estudo seguir a mesma estrutura. Então, que perguntas a gente pretende responder? Perguntas quantitativas. Por exemplo, quão difícil é aprender a aplicar o método MCQ? Isso é importante. Se o método for muito difícil, muito provavelmente poucas pessoas vão conseguir usá-lo. Ah, o método foi adotado pelas equipes? Sim ou não? Ah, teve manutenção no longo prazo do método? Sim ou não? Os planos de MCQ, eles desenvolvidos, eles são smart? Ou eles foram ficando smarts ao longo do tempo? Ou ao longo do tempo foi mais fácil chegar num plano smart? Isso tudo é importante para poder trazer evidências sobre o método. Quanto tempo leva, qual é a curva de aprendizado necessária, por exemplo. Informações qualitativas. Quais as características dos profissionais influenciam a adoção do método MCQ? Por exemplo, talvez enfermeiros adotem mais o método MCQ do que médicos. Não sabemos. Talvez pessoas que têm um perfil de formação mais voltado para atenção primária
ou do que pessoas que tiveram uma formação hospitalar, talvez, pessoas que tenham, hã, uma uma, hã, uma autoeficácia maior, por exemplo, pessoas que se sentem empoderadas para trabalhar os problemas que estão ao redor e que acham que realmente têm capacidade de modificá-las, podem adotar melhor o método, do que pessoas que tendem a ser mais passivas e achar que não tem solução, que não tem muito o que fazer, as coisas são do jeito que são. Quais fatores contextuais influenciam a adoção do método? Será que, por exemplo, municípios pequenos são diferentes de municípios maiores no momento de adotar o método? Será que unidades de saúde que têm menos equipes de saúde da família, ou unidades de saúde que têm equipe única, por exemplo, têm mais facilidade ou dificuldade para adotar o método quando comparado a unidade de saúde com mais equipes? Que situações são possíveis de serem modificadas pelo método nas equipes e por quais motivos? Por exemplo, será que qual é o alcance desse método? Que tipo de problema que ele consegue alcançar, que ele consegue ajudar a resolver? Então essas são perguntas bem importantes para falar, do quanto é possível alcançar, né, com esse método. Uma pergunta de método misto aqui, combinando as 2, tá. Quais são esses fatores contextuais e de que forma eles facilitam ou dificultam a adoção do método? Quais são as barreiras e facilitadores para a implementação, adoção e manutenção do método e de que forma isso acontece? Por último, quais são as consequências no longo prazo da adoção do método para a autonomia da gestão do trabalho e para os profissionais de saúde? De repente a gente adotou o método, começou a usá-lo, talvez ele não tenha trazido melhoria da qualidade do cuidado, mas talvez ele tenha trazido maior autonomia na gestão do trabalho, tornado os profissionais de saúde mais empoderados para gerar mudanças no seu local de trabalho. Por aí vai. Essas perguntas são importantes e essas são mistas, e combinam as informações quantitativas com as qualitativas. Acho que agora está ficando um pouco mais claro do porquê usar métodos mistos, né. Mas como é que a gente integra isso? Como é que esses dados se combinam, tá? Então, por exemplo, dados quantitativos. Quão confiante eu me sinto para usar esse método? Consegui aprender esse método? Consigo aplicá-lo? Consigo gerar planos smart? Consigo executar esse plano? E os planos eles têm o efeito desejado? Essas informações aqui, elas vão ser explicadas por outras informações qualitativas. Por exemplo, por que foi difícil ou fácil aprender o método? Por que conseguimos ou não aplicá-lo e quais foram os facilitadores e barreiras? E que tipo de problemas a gente consegue alcançar com esse método e quais que a gente não consegue? Então, eles vão ser explicados. Isso chama de explaining, a metodologia de integração dos dados, tá? Por outro lado, esses dados, quando eles vierem, por exemplo, dos dados dos grupos focais, eles vão partir para uma metodologia que chama exploração. As informações que foram trazidas nos grupos focais, por exemplo, elas vão ser também exploradas a junto aos dados quantitativos. Quando as pessoas falaram tal e tal, tal informação, será que isso casa com os dados quantitativos que a gente encontrou? Quando elas referem tais e tais dificuldades, a gente encontra também essas informações no dado quantitativo, essas dificuldades no aprendizado e na aplicação? Então essa é a fase de exploração. A terceira é a concatenação. O que a gente encontrou no dado quantitativo, ele conversa com o dado qualitativo, a gente consegue fazer um parelhamento desses dados, eles são comparáveis, ou quando eu tenho uma informação sobre o aprendizado do método, o que que eles falam sobre outros aspectos na hora da aplicação do método? É muito fácil de aprender, e na hora de aplicar, por exemplo, eu consigo perceber mais dificuldades ou perceber melhor a realidade ao meu redor na hora de aplicar, e ser mais realista, por exemplo, um dos pedaços do SMART, né. Por quê? Porque eu aprendi melhor. Então o que eu referi no aprender melhor o método, quantitativamente, talvez se traduza também qualitativamente na hora de colocar em prática o método. Então isso é a concatenação. Depois disso é feita a fusão para a parte final, que é fusão é o chamado merging, que é quando a gente for partir para as análises mistas. Ao adotá-lo, que transformações podem ocorrer nas equipes de saúde da família e nos profissionais? Ao adotá-lo, que transformações desculpem, ao adotá-lo, que transformações podem ocorrer nas equipes e nos profissionais? Que transformações podem ocorrer nos municípios? E quais as principais barreiras e facilitadores para a implementação do método? E de que forma que isso acontece? Então, isso acontece depois dessas etapas todas aqui de análise de dados. Então,
Que desfechos que a gente vai estudar? Primeiro, desfechos quantitativos. Adotou o método, sim ou não? Conseguiu gerar plano SMART? Os planos foram realizados? Os planos geraram melhorias? Quão difícil foi? Melhorou a gestão de problemas dentro da equipe? E desfechos qualitativos. Quais são as limitações operacionais do método? Quais os requisitos mínimos para a gente implementar o método? Quais as repercussões do método na gestão da clínica? E de que forma o método pode ser implementado numa equipe de saúde da família, em um município? E desfechos que são mistos aqui. Quais são as condições necessárias para que o método MCQ seja implementado, adotado e mantido no longo prazo e consiga produzir mudanças nas SFs rumo à melhoria da qualidade? Uma vez adotado, quais melhorias da qualidade do trabalho e dos serviços o método MCQ é capaz de gerar em equipe de saúde da família do Brasil? Se vocês lembrarem, essa pergunta aqui é a mesma pergunta geral, o mesmo objetivo geral que a gente tinha mostrado lá no começo. Acho que agora, de tanto a gente amassar essas perguntas todas aqui e repeti-las, fica um pouco mais claro o porquê que é importante avaliar dados quantitativos, dados qualitativos e dados mistos. Bom, como que esses dados vão ser analisados? Um pouquinho de teoria aqui. Os dados qualitativos vão ser sujeitos à análise temática, análise de conteúdo, seguindo a metodologia RADAR, o Rapid and Rigorous Qualitative Data Analysis, baseada no modelo teórico proposto no estudo, que é o CFIRE, o Consolidated Framework for Implementation Research, que mostrei lá atrás. Os dados quantitativos vão ser organizados de forma hierárquica num painel longitudinal, como eu mostrei para vocês lá atrás. A análise fatorial exploratória vai identificar os principais fatores latentes referidos como importantes para a implementação do método MCQ. Ou seja, o que realmente é importante atentar na hora de fazer a implementação desse método. Isso é importante para traduzir depois para o futuro para outros municípios, né? Os temas derivados da análise qualitativa, referidos por cada participante, serão analisados junto aos dados quantitativos, utilizando as estratégias de integração que eu falei anteriormente, o explaining, exploring e o matching. E o merging também. E os facilitadores e barreiras identificados pelos respondentes para a implementação do método serão apresentados em paralelo com os fatores identificados nos inquéritos e agregados. Aqui entra o merging, de acordo com as características do contexto. Modelos de regressão logística multinível, ou seja, um desfecho do tipo plano de melhoria, inquérito de implementação. Desculpem, os modelos de regressão logística multinível, aqui é o multinível, tá? Plano de melhoria e inquérito de implementação aninhado por especializando, que está aninhado por gestor de campo. Eles vão identificar os preditores da adoção do método, da sua manutenção no longo prazo e do sucesso dos planos de melhoria. O que eu quis falar antes aqui que eu me confundi? O modelo de regressão predizendo, por exemplo, o sucesso ou insucesso da implementação. Adotou ou não adotou? Conseguiu realizar até o fim o método ou não conseguiu? Isso tudo vai ser analisado através desses modelos de regressão, usando tanto dados quantitativos quanto os dados que foram gerados na integração dos dados quanti e quali. Então, os dados qualitativos, eles também vão ser agregados aqui no modelo de regressão depois de todas aquelas etapas de integração que eu falei anteriormente. Os resultados das análises qualitativas serão apresentados primeiro, de acordo com temas e categorias descritos nas análises, enquanto que os dados quantitativos eles vão ser apresentados em riscos absolutos, riscos relativos e o Variation Partition Coefficient, demonstrando qual é a proporção da variância atribuível aos especializando aos municípios. O que eu quero dizer com isso daqui? Quanto do sucesso ou do insucesso para aplicação do método tem a ver com questões relacionadas ao município, à estrutura do município, ao contexto sociodemográfico, à situação do serviço de saúde do município. Segundo, o quanto do sucesso ou do insucesso depende do especializando, das características do especializando, do tempo de formação do especializando, por exemplo. Da identificação do especializando com atenção primária, por exemplo, do tempo que ele trabalha na mesma equipe. E, por fim, o quanto é do próprio método, o quanto é responsável pelo o sucesso ou insucesso está dependente do próprio método. Então, isso é possível a gente conseguir fazer através daquela análise multinível que eu mostrei para vocês anteriormente. Por essa razão, ela precisa ser feita. Bom,
Vamos ilustrar isso aqui um pouquinho, porque muita informação foi colocada agora na mesa, e a gente precisa ilustrar isso para ficar um pouquinho mais palpável, um pouquinho mais concreto. Vou fazer 2 exemplos aqui, são exemplos hipotéticos com o intuito de ilustrar as ideias apresentadas anteriormente. Então vamos imaginar que a gente tenha resultados do seguinte tipo: eu tenho aqui no eixo X o tempo de implementação. Vamos imaginar que eu tenho aqui no eixo Y a facilidade de aplicação do método, referida pelas pessoas. Então eles referiram que aqui está muito difícil de aplicar, ou nada fácil, no comecinho aqui no começo do tempo, nada fácil, aí foi melhorando, melhorando, até que chegou aqui nos últimos 3, em que ficou bem mais fácil. Nesse daqui ficou bem mais fácil, mas muita gente disse que estava fácil demais, e algumas falaram: "Ó, não está tão fácil assim". Nesse daqui está bem fácil e foi condensando até que chegou no último, em que estacionou aqui, num cenário em que o pessoal está dizendo que está realmente mais fácil e a média, a variação está mais concentrada em torno da média. Então, ao longo do tempo, foi ficando mais fácil. Então, o que que a gente imagina que vai ter dado, por exemplo, de integração aqui, né? Talvez aqui no começo, a gente tenha pessoas referindo coisas do tipo: "Eu espero que o método MCQ realmente resolva os problemas da minha equipe de saúde da família, da minha unidade de saúde. O método vai resolver os meus problemas, uma coisa mágica, vai ser uma bala de prata e vai resolver os meus problemas". Talvez aqui, quando o grupo já amadureceu e já está sentindo maior facilidade, a gente encontre coisas como: "Ah, eu consigo identificar muitas oportunidades de melhoria que nem passavam pela minha cabeça anteriormente. Nossa, ampliou o meu conhecimento, ampliou a minha noção do que é possível alcançar com esse método". E talvez aqui no final a gente chegue numa noção um pouquinho mais realista. Certos problemas que a gente enfrenta na clínica, a gente já sabe que o método não vai ajudar a resolver. Tem algumas coisas, alguns problemas que o método não vai solucionar, não vai ajudar. Precisa de outros recursos, então reconhecer as limitações do método. Talvez aqui a gente chega num ponto um pouco mais realista, descrevendo aqui de um lado, dado quantitativo, um aprendizado maior e uma confiança maior com o método, e aqui com dados qualitativos, demonstrando um pouco mais de maturidade no entendimento, tanto do método quanto do cenário da atenção primária onde eles estão trabalhando, ou do alcance do método, por exemplo. Vamos ver um segundo exemplo? Vamos pegar aqui 2 grupos, tá. Um primeiro grupo, que é o grupo em laranja, que conseguiu adotar. Eles conseguiram, funcionou e eles adotaram o método. E um outro grupo que não conseguiu adotar. Eles tentaram, 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 mas não conseguiram adotar. Então aqui é o tempo de implementação, e aqui no eixo Y, é o score da avaliação dos planos de melhoria da qualidade. O azul do não adotou e o laranja do adotou, imagine que aqui no final, a turma que está no laranja adotou o método e manteve ele depois desse tempo. E em azul, o pessoal que estava aqui no final do tempo, eles não adotaram mais. Chegaram no final do projeto e falaram: "Vamos esquecer esse negócio, esse método MCQ é muito confuso, não vamos fazer mais, a gente tem mais o que fazer". Tá, então essa turma do azul não adotou. Então aqui a gente teria no eixo Y os scores de avaliação dos planos de MCQ. Então eles fizeram os planos e esses planos eles vão ser avaliados, eles vão ser analisados. A gente vai criar alguns critérios e ele vai ter ali uma graduação do quão smart ele é, tá. Talvez aqui, por exemplo, essa turma em laranja, no futuro traga, histórias do tipo: "O método MCQ me ajudou a organizar as ideias que eu já tinha, mas não sabia como colocá-las em prática". Se talvez a turma em azul traga informações do tipo: "São tantos problemas que eu enfrento que me sinto perdido tentando escolher um para tentar resolver". Ou seja, eu ainda estou atrapalhado, é muita coisa, está confuso. Porém, percebam que a turma em laranja, elas já começaram fazendo planos mais smart do que a turma em azul. Já de início, a turma em laranja fazia planos mais smart, e a turma em azul era muito pouco smart, e ao longo do tempo não melhorou muito. A turma em laranja começou num ponto mais alto e terminou mais alto ainda. Então, talvez um determinante para o sucesso do método esteja em aspectos do indivíduo que ele já trouxe antes de ter contato com o método. Talvez ele já tivesse, de certa forma, mais preparado. E isso talvez tenha sido também determinante para o sucesso. Talvez por isso ele possa dizer uma frase como: "O método MCQ me ajudou a organizar ideias que eu já tinha".
Eu já pensava certas coisas, mas não sabia muito bem o que fazer. O método me ajudou a operacionalizá-los. E talvez o de baixo aqui ainda siga um pouco atrapalhado, um pouco perdido, sem saber muito bem o que fazer com os problemas, me sentindo meio soterrado no meio de tantos problemas. Um pouquinho do cronograma aqui, tá? Isso aqui não precisa se preocupar muito, mas aqui está o dado de janeiro e março de 2022, que vai ser a primeira visita que vocês vão fazer no campo. E esse é o momento em que vocês vão apresentar a pesquisa para o pessoal do município. E eles vão fazer o primeiro inquérito sobre a atenção primária do município. Gestores municipais e especializandos vão responder esse inquérito. Isso vai ser em janeiro e março, de janeiro a março, e esse é um dos objetivos da gente estar apresentando a pesquisa hoje para vocês. Mais algumas perguntas, tá? Que vão gerar depois produtos, artigos do estudo, tá? Por exemplo, quanto tempo e quão intensiva deve ser a formação dos profissionais para conseguir conduzir um plano de MCQ? Quais componentes do método MCQ são mais difíceis de serem realizados? Quais problemas o método MCQ consegue ajudar a resolver dentro de uma equipe de saúde da família, sem a ajuda da gestão municipal? O que é a qualidade do cuidado em saúde, na opinião dos profissionais de saúde e gestores municipais? O que esperam os gestores municipais e profissionais de saúde do método MCQ e dos instrumentos de melhoria da qualidade? O que eles imaginam que vai acontecer? E o que é a qualidade do cuidado na visão dos gestores municipais e profissionais de saúde? Por último, quais são os principais preditores da adoção e da manutenção do uso do método? Por exemplo, o tamanho do município, tempo de formação dos profissionais, o estado de saúde da gestão municipal, o engajamento dos profissionais, engajamento dos gestores de campo, linguagem usada no material. Bom, afinal, o que os gestores de campo têm que fazer dentro dessa pesquisa? Bom, os gestores de campo deverão apresentar a pesquisa para os gestores municipais especializandos, naquela visita lá de janeiro a março, como eu comentei, né? Então agora está bem fácil, vocês já aprenderam tudo sobre a pesquisa, vocês têm aí muitas informações, está fácil, tá mamão com açúcar para chegar a visitar o município e apresentar todo o estudo. Bem simples, né? Só que não, né? Só que não, de jeito nenhum. Pode ser que muita gente esteja pensando agora assim, caramba, quanta informação, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Né? E a grande questão aqui é, bom, por que, que a gente apresentou a pesquisa dessa forma até o momento? Tá? Primeiro, porque muitos gestores de campo têm interesse em pesquisa e gostariam de participar desse estudo. Então, resolvemos compartilhar o estudo todo dessa forma para que vocês entendam profundamente do que se trata, como ele é. Queríamos compartilhar com toda essa profundidade para que vocês estejam mais apropriados do que vai ser feito. E, bom, caso queiram participar como pesquisadores, também possam se engajar no estudo. Tá? Precisava essa explicação mais aprofundada mesmo. Nós acreditamos, além disso, de que, uma vez apropriados da pesquisa, vai ser mais fácil compreender a totalidade do projeto, tudo que está envolvido no projeto. E além disso, entre janeiro e março, vocês vão fazer a visita lá nos municípios, que faz parte do projeto e tudo mais. E vão convidar os gestores e os especializantes para participar da pesquisa. Mas afinal, então, o que, que eu vou falar sobre essa pesquisa sem assustar ninguém? Será que eu chegar no município e falar tudo isso que foi falado, as pessoas vão achar legal? Dificilmente, dificilmente, e eu acho bem provável que assuste muitas pessoas. Vamos tentar simplificar isso tudo, vamos ser smart, né? Vamos aproveitar o que a gente está aprendendo do smart e tentar aplicar aqui. Vamos lá. O que a gente pode ter como resumo de informação para poder transmitir para outras pessoas? Primeiro, uma versão simples e smart do estudo Cuida PS. É uma pesquisa quali-quant, tá? Basta isso, não cabe aqui a gente entrar em detalhes do que é método misto, é diferente do que é quali-quant, se é a mesma coisa ou não é. Mas, enfim, é uma pesquisa que tem dados qualitativos e quantitativos e que acompanha o projeto Cuida PS do início ao fim e que pretende avaliar se o método MCQ, que vai ser implementado, que ele pode ser facilmente aprendido por profissionais de saúde, se ele pode ser facilmente aplicável nas equipes da família, se ele consegue gerar melhoria da qualidade do cuidado prestado, se ele consegue gerar melhoria na qualidade do serviço de saúde, e se ele precisa de ajustes para ser mais efetivo, precisa de um refinamento, por exemplo. Então, esses são alguns dos objetivos do estudo.
que vai ser feita, então, ao longo de todo o tempo do projeto, usando dados quantitativos e qualitativos. Como é que vai ser conduzido? Então, a participação de todo mundo é voluntária. Dos gestores de campo é voluntária, dos especializandos é voluntária, dos gestores municipais é voluntária. Todos os dados vão ser mantidos em sigilo completo, sem quebrar a informação de quem é que falou tal informação, né? Então, serão coletadas informações através de 4 inquéritos individuais e de grupos focais ao longo dos próximos 2 anos. Os inquéritos podem levar de 30 a 40 minutos para serem respondidos, mas eles são bem simples. Eles perguntam coisas que as pessoas vivem no dia a dia. Não perguntam nenhuma charada, nenhuma pergunta muito fora do contexto, tá? E os planos de MCQ, eles são produzidos, também vão ser avaliados e usados na pesquisa. Esses planos todos vão ser usados também para ver se o método está conseguindo realmente produzir planos bacanas, planos legais que vão gerar melhoria na qualidade, né? Por último, coisas muito importantes. Nenhuma informação será usada para outra coisa que não a produção de relatórios e artigos científicos. Nenhuma informação identificada será usada contra os participantes, nenhuma informação identificada será compartilhada com a gestão local, com o CONASEMS, com o Ministério da Saúde, com quem quer que seja. Ninguém pode ser prejudicado pela pesquisa ao participar dela. Isso é a premissa básica de ter ela aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, esse estudo ele já foi avaliado, ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, garantindo que nenhuma pessoa que participa seja lesada de alguma forma por ter participado desse estudo. Gostei disso tudo. Quero saber um pouquinho mais. Esse aqui é o link que vocês podem acessar para entrar na biblioteca que eu criei de artigos sobre pesquisa de implementação e pesquisa em métodos mistos. Essa biblioteca aqui está disponível, é só clicar nesse link e aqui dentro vocês vão encontrar uma infinidade de artigos sobre todos os sistemas que eu apresentei para vocês. Tem estudos sobre melhoria da qualidade, tem estudos sobre implementation research e estudos sobre métodos mistos. Então, podem aqui deitar e rolar um monte de referência bibliográfica que foi usada para produzir a pesquisa. Basicamente é isso. Interromper minha apresentação. Basicamente é isso. Não sei quanto tempo deu de apresentação, eu não marquei no cronômetro. Mas, enfim, para vocês agora, do nosso time, é isso. Tá? Eu acho que eu apresentei lento para todo mundo entender. Ficou longo, mas acho que, enfim, tá tudo aí. Um ou outro slide ali que tem uma coisinha que eu anotei agora, apresento para vocês que eu tenho que mudar algumas frases, tá? E eu lembrei de uma última coisa. Algumas informações que eu tinha apresentado no slide anterior, eu tinha tirado do que estava escrito no Notion. Porém, o que estava escrito no Notion já tinha mudado do que foi para o CEP. O Notion ele acabou ficando meio que o último rascunho antes da versão final. Então, por isso que algumas frases do que a gente leu estavam estranhas. Poxa, mas isso é para o gestor de campo? Não, isso daqui parece ser mais para o especializando. Foi esse um equívoco que eu cometi na hora de preparar aquela apresentação anterior. Tá aí, galera. Tá. Veja o que vocês acham. Eu acho que dá para encurtar um pouquinho mais, mas enfim, vamos ver. É isso. Bom dia, espero um feedback de vocês aí, tá bom? Beijo para todos.